Boa tarde, ministro Ricardo Salles. Seja muito bem-vindo novamente a Manaus, ao Amazonas. Ficamos muito felizes quando você nos visita, porque sempre traz esperança, né, para o nosso desenvolvimento. Primeira pergunta que eu queria lhe fazer, como é que o senhor vê a Zona Franca de Manaus como modelo e hoje o único modelo, né? Ela tinha inicialmente o objetivo de desenvolver a Amazônia toda, mas na verdade ficou restrita a Manaus. Na sua visão, como é que isso pode permanecer e como pode melhorar? Veja, primeiro é uma questão de conceito. Você ter uma Zona Franca com uma indústria bem consolidada, você gera emprego, gera desenvolvimento que não é predatório para os recursos naturais da região. Então ela tem que ser encarada em primeiro lugar com essa vantagem. Qual é a grande vantagem da Zona Franca? É essa, é você ter um polo de geração de emprego, de renda, de melhoria de qualidade de vida das pessoas, que não é uma atividade de degradação ambiental. Esse é o primeiro ponto. É claro que a questão do custo, vamos dizer assim, do ônus de ter a Zona Franca do ponto de vista de incentivos, tributos, né, renúncia fiscal, seja lá quais forem as modalidades que nós analisarmos, ela merece sempre ajuste. Vai ser sempre uma questão de orçamento, de qual é o cálculo de custo-benefício que se coloca, mas isso é uma questão de ir ajustando. Eu acho que é algo que traz de fato benefícios para a região e ajuda a preservar. Agora, do ponto de vista da sua capilaridade, né, em toda a região amazônica, eu acho que de fato, se nós tivermos, e aí tentando direcionar um pouco o tipo de indústria, de atividade econômica que nós queremos incentivar na região, se nós pudermos usar os mecanismos de incentivo tributário, de renúncia fiscal, etc., para atuar na chamada bioeconomia, trazer laboratórios farmacêuticos, empresas de cosméticos, indústrias correlacionadas à atividade de bioeconomia, eu acho que a gente também tem um ganho adicional. Mas isso precisa que o governo federal queira, que ele se envolva nisso. E a gente não tem visto, infelizmente, nenhum esforço concreto nesse sentido. Discurso tem de monte, mas esforço concreto não. Muito bem. Um gargalo permanente, que até hoje não se foi vencido, há 40 anos foi construída uma estrada que serviria hoje muito bem ao, vamos dizer assim, ao escoamento de produção e até facilitaria a vida do Amazonas em importar produtos comestíveis de outra região, que é a BR-319. Na sua visão, por que essa estrada ainda não saiu? Na sua experiência como parlamentar e como ministro do Meio Ambiente. Eu acho aí há um misto de interesses econômicos inconfessáveis, ocultos aí dentro. Você tem também a demagogia daqueles que dizem que qualquer desenvolvimento é atentar contra a preservação, o que não é necessariamente verdadeiro. Pode até ser que algumas coisas sejam ruins, mas se você faz desenvolvimento econômico programado, estudado, né, calculado, você tem as duas coisas positivas, o desenvolvimento para as pessoas e o cuidado ambiental. A pior coisa para o meio ambiente é a miséria. A pobreza leva as pessoas a cometerem os maiores crimes ambientais, seja despejar o esgoto sem tratamento nos rios, seja jogar lixo, seja ser cooptada por atividades ilegais, porque não tem alternativa econômica, não tem emprego, então ela vai trabalhar com quem oferece emprego, a pessoa não vai morrer de fome. Então, a infraestrutura para vinda de produtos e para escoamento de outros produtos, ela é fundamental. Acho que a Amazônia e Amazonas em especial, tem uma vocação para o sistema fluvial e para isso é preciso ter investimento em infraestrutura, você fazer desassoreamentos, correção de leitos, às vezes de curso de rio, e aí você esbarra novamente em outros radicalismos. Não pode fazer nada. Bom, você não pode fazer nada, então você não vai ter infraestrutura. Então, o cuidado ambiental não é um congelamento, não é transformar a Amazônia num Jurassic Park. É você saber fazer os investimentos de forma a ter o mínimo de impacto ambiental e o máximo de ganhos para a sociedade e para o desenvolvimento econômico. Ou seja, equilibrar. Você não vai ter nada que diga nenhum custo ambiental, mas também não pode ter um custo ambiental excessivo. Você tem que ter um pequeno custo ambiental e um grande ganho social, econômico e de desenvolvimento.
Além da bioeconomia, né, desse desenvolver isso, que é uma promessa antiga, mas que ainda não chegou, de fato, porque fica sempre nessa narrativa, por enquanto. Eu lhe pergunto, na sua experiência em todos esses 4 anos que o senhor passou no Ministério, qual é o foco? Porque o senhor sabe, furou em Mocoari, arrumou petróleo e gás. Furou ali em Silves, arrumou muito gás. Aí descobriu aqui a Silvinita em Altaz. Enfim, parece que a Amazônia é povoada de minérios de muito valor. Como fazer essa exploração sem, vamos dizer assim, machucar os ambientalistas mais xiitas? Eu acho que tudo tem forma de fazer. Você pega, por exemplo, Carajás, em que a Vale explora minério de ferro na Floresta Nacional de Carajás, e é uma das áreas mais bem preservadas do Pará. Por quê? Porque justamente tem ganho econômico com a exploração de um percentual pequeno da área, e com este ganho econômico você cuida de todo o resto. Você não deixar fazer nada significa que não tem ganho econômico nenhum. Se não tem ganho econômico nenhum, também não tem interesse em proteger. Se não tem interesse em proteger, é invadido, é depredado, é roubado. Então tudo que não tem interesse econômico acaba perdendo o interesse e acaba sendo largado. Todas as atividades podem ser feitas, desde que com planejamento. Eu acho que o grande erro dessa visão ambientalista mais xiita é de que eles querem transformar a Amazônia numa espécie de museu a céu aberto em que nada pode ser feito. E ignora o fato de que aqui vivem 26 milhões ou 20 e tantos milhões de pessoas. Então você tem que ter um equilíbrio econômico, saber utilizar os recursos naturais, fazer isso com técnicas avançadas, com compensação ambiental, com recuperação. Veja a Noruega, que é o país que um dos mais aponta o dedo para o Brasil e tudo. Eles exploram petróleo loucamente, ficaram ricos explorando petróleo e agora estão explorando minerais raros no fundo do mar. E ninguém fala nada. País que caça baleia, inclusive. Quer dizer, então o que a gente tem que saber dizer é o seguinte: olha, nós vamos fazer, mas vamos fazer de uma maneira correta. E aí tem um licenciamento ambiental bem feito, sem radicalismo, porque também você dizer, eu vou deixar fazer, mas eu vou colocar tantas condicionantes que tornam impossível. Então, no fundo, é igual dizer que não pode fazer. Então, você tem que ter um equilíbrio para que as coisas possam ser feitas com cuidado, com licenciamento, com compensação, que elas tragam recursos e esse recurso seja imediatamente revertido na conservação, na recuperação, enfim, se tornar a região mais rica, com mais recursos circulando de uma economia formal, legítima, você fecha a porta para o crime organizado nas suas diversas formas. Perfeito. Uma coisa que intriga é que o discurso progressista quer manter o índio, né, sem explorar, sem desenvolver, sem internet, sem nada. Ou seja, é um discurso de que o índio tem que ficar naquela situação. E quando ouvir sua palestra, no fundo, quando você vai visitá-los, a expectativa deles é outra, na maioria das vezes, né? Qual foi sua experiência nessa sua passagem? Olha, eu visitei muitas terras indígenas, em praticamente todos os estados da Amazônia, e vi, posso dizer com muita tranquilidade, que a maior parte dos indígenas, claro que com diferentes nuances, né, cada um na sua região, com as suas características, mas a maior parte deles quer prosperar economicamente, quer mandar eventualmente filho para a faculdade, quer poder comprar medicamento na farmácia, quer eventualmente ter um carro ou ter uma casa construída com tijolo, telhado. Quer dizer, essa visão romântica de que pessoas do sudeste brasileiro ou da Europa acham que o índio brasileiro quer correr pelado, caçar, cantar para o Rei Sol e viver embaixo de uma oca de palha, isso é, eu diria que é a minoria da minoria. A maioria já tem contato civilizacional com os avanços da medicina, da engenharia, de tudo. Então você precisa encontrar uma forma de, inclusive, permitir que eles escolham. E hoje o que a esquerda faz, os progressistas fazem, é tutelar a vontade do ser humano índio, como se ele fosse de fato um incapaz de decidir por si próprio, e quem tem a legitimidade de decidir por ele é o burocrata da FUNAI. O burocrata da FUNAI sabe mais do que o próprio índio o que o índio quer. Isso é um erro, isso é um absurdo. Isso é reduzir o ser humano, o índio, a uma condição de inimputável e de incapaz. É um absurdo completo, né? Então é totalmente incompatível com a realidade. A gente precisa
dar autonomia, emancipar os índios para que eles sejam brasileiros com B maiúsculo e não massa de manobra de FUNAI, de ONG, de acadêmico, enfim, dessa turma toda que ganha muito dinheiro, inclusive, manipulando esse pessoal. Falando em ganhar muito dinheiro, nós sabemos a quantidade de ONGs instaladas na região amazônica, principalmente. O senador amazonense, Plínio Valério, ele encabeçou, né, uma CPI para checar essas ONGs. O senhor sabe dizer o resultado concreto dessa CPI, se houve algum avanço, se houve alguma... O Plínio e o Márcio Bittar fizeram um grande trabalho nessa CPI das ONGs. Infelizmente, o que a gente vê é que há uma blindagem, tanto na mídia quanto em órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público e tudo, há uma blindagem favorável a esse pessoal, como se eles fossem pessoas abençoadas e que só fazem o bem e que não podem ser investigados, nem criticados, nem questionados. Isso é ridículo, porque existe em qualquer segmento boas ONGs e más ONGs, bons acadêmicos e maus acadêmicos, e maus políticos e bons políticos, e assim vai. Então, você tem que poder investigar, e o que a gente vê é que há uma resistência enorme em permitir que essa investigação seja feita. Quando encontra coisas, ninguém divulga, não publica. Então, é de fato uma espécie de pacto de silêncio, né, para deixar eles fazerem o que eles quiserem. Mas ainda assim, acho que o trabalho da CPI foi muito bem feito. Eu mesmo fui depor lá, fui convocado pelo Márcio e pelo Plínio para lá comparecer, contar um pouco da minha experiência na época de ministro, e, de fato, acho que esse trabalho tem que continuar. Quanto mais iniciativas nesse sentido houver, melhor. Tudo bem. Para encerrar, projeto político 2026, deputado federal, novo, São Paulo. Eu sou deputado federal, fui um dos mais votados do Brasil, o quinto mais votado do Brasil, mas... fui secretário em São Paulo mais de uma vez, ministro, deputado. Eu queria agora ir para o Senado do meu estado de São Paulo, o estado que eu nasci, cresci, enfim, conheço muito, né, tenho a legitimidade não só de votos, mas de conhecimento dos problemas do meu estado para ser pré-candidato ao Senado. E vejo com muita preocupação o que eu chamo de estrangeiros indo lá querer morder a vaga do Senado em São Paulo. Eu acho que cada senador, o Senado em especial, o deputado, você pode até acolher gente de fora do Estado, porque tem discussões ideológicas, é outro tipo de política. O Senado, ele existe para defender o interesse do Estado, daquele ente federativo. E quem não é do Estado, com todo respeito, não tem nem interesse, nem conhecimento e nem legitimidade para defender um Estado que não é o seu. Então é óbvio que a pessoa quer usar essa candidatura só para se eleger, só como trampolim político. E isso é muito ruim, infelizmente. É uma espécie de Erika Hilton representando as mulheres na presidência da Comissão das Mulheres da Câmara. É mais ou menos isso. Olha, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela defesa que a gente acompanha da Zona Franca, do desenvolvimento da nossa região. E isso eu tenho a nossa admiração aqui como amazonense. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado.